Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje, o nosso estudo será retirado do livro 5 Minutos com Jesus, do ano de 2013. E a reflexão é do pastor Arnildo Schneider, intitulada Até Quando? E o versículo base é Jeremias 33:15. Nesse dia, nesse tempo, farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nessa terra o que é direito e justo. Quando vemos e ouvimos notícias sobre agressões e ameaça entre povos e nações no Oriente Médio, ficamos indignados e perguntamos: até quando? Por que os descendentes de Abraão não se entendem? Nossa indignação se deve ao fato de que todos os cristãos, segundo o Espírito, são também descendentes de Abraão. Quando Deus disse a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra e que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu, estava se referindo aos seguidores de Jesus. A referência bíblica de Jeremias, capítulo 33, versículo 15, é uma profecia a respeito do Messias. Nesse dia e nesse tempo, farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nessa terra o que é direito e justo. A aliança com Davi foi confirmada com Maria, para quem o anjo anunciou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi, e o reino dele nunca se acabará. O problema é que muitos povos que descendem de Abraão não reconhecem e não creem que as profecias do Antigo Testamento, que falam da descendência de Abraão e do descendente de Davi, se cumpriram em Cristo. Voltando à pergunta inicial, até quando? As guerras vão durar até que Cristo, o Príncipe da Paz, consiga finalmente habitar o coração de todos. Tão simples, mas tão difícil. Impossível? Não. Para Deus nada é impossível. Em nossas orações, vamos suplicar por esse milagre de Deus. Alegra-nos saber que há no mundo árabes e judeus cristãos, recebendo juntos a ceia do Senhor como filhos de Abraão, pela fé em Cristo. Árabes cristãos, judeus cristãos, eu acho que o povo cristão aqui denomina porque na época que foi escrito, ele se baseou na guerra da época. Nós hoje também estamos diante de uma guerra. A guerra entre o Irã e Israel, que está entre pacificação e não, enfim. Nós vivemos em meio a guerras. Nós temos a guerra que a gente tem também contra o mundo. A nossa guerra contra o mundo, contra o diabo. E vivemos o dia inteiro lutando contra isso. A diferença desta guerra é que não somos nós que precisamos lutar. A diferença desta guerra contra o diabo é que Jesus já lutou por nós quando ele entregou a sua vida no alto da cruz. E nós enxergamos que estas guerras humanas que acontecem entre povos simplesmente se dá pela falta de Jesus. E é sobre isso que o estudo de hoje trata. Toda guerra, toda maldade, tudo o que acontece no mundo é gerado pela falta de fé, pela falta de Jesus no coração das pessoas. Então, nós não nos apegamos apenas às guerras do Oriente. Nós podemos nos apegar a todos os tipos de guerra que existem. E todos os dias, tanto cristãos como não cristãos, enfrentam a batalha espiritual. Todos os dias nós temos que lutar contra seres que são do mundo espiritual, seres que tentam corromper, principalmente nós cristãos, para que nós caiamos da nossa fé, para que nós neguemos a Jesus Cristo, para que a gente deixe de seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento, muitas vezes nós temos que lutar sim, lutar pela palavra, lutar pela pregação, lutar para que o nosso irmão escute falar de Jesus Cristo,
que ele ouça, que ele consiga manter seu coração puro e limpo na palavra de Jesus Cristo, na palavra em que mantenha a fé no nosso coração, a fé em Jesus Cristo. Até porque quando nós analisamos toda a maldade que está no mundo, ela é gerada pela mesma fonte, a falta de fé, a falta de Cristo. E nós recordamos novamente as palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, lá no versículo 37 em diante, quando Jesus resume os 10 mandamentos. O que Jesus diz lá? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o que ele fala logo em seguida? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele conclui no versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós conseguimos analisar que tudo parte do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, infelizmente nós também não conseguiremos amar o nosso próximo. E essa é a origem de todo o mal. As guerras, a fome, a miséria, a injustiça, a avareza, enfim. Tudo isso brota do nosso coração, que é pecaminoso, porque nós, seres humanos, somos pecadores. Por essa razão que nós precisamos de Jesus Cristo. Por essa razão que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer morte de cruz e nos redimir, nos dar o perdão dos pecados. Só que para isso nós precisamos reconhecer que Jesus veio para nós. E podemos então refletir nessa passagem: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, e ver que Jesus, de alguma maneira, está dizendo: não mate, não roube, não traia. Da mesma forma que isso serve para mim como uma lei, não mate, não roube, não traia, isso também serve de evangelho para mim. Porque se eu não posso fazer isso para o meu irmão porque é errado, o meu irmão também não pode fazer isso comigo. Ou, pelo menos, não deveria fazer isso comigo. E nós sabemos que, muitas vezes, a falta de Cristo em nossos corações faz com que nós pequemos contra o nosso próximo. A gente, quando fica com um troco errado, a gente está pecando, a gente está tirando de alguém. A gente, quando encontra alguma coisa e sabe de quem é aquilo e não devolve, aquilo também é roubo, aquilo também é um pecado. Quando a gente discute com um vizinho por causa de uma determinada quantidade de terra, isso é meu, isso é teu, isso também acaba gerando um grande problema. Então, nós olhamos que a falta de Cristo em nossos corações faz com que nós cometamos muitos pecados. Logo, nós chegamos à conclusão que a raiz de todo mal vem da mesma fonte, a falta de fé, a falta de reconhecermos que nós somos pecadores, a falta de reconhecermos que nós precisamos de Jesus, a falta de reconhecer que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, a falta de reconhecer que nós precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Essa é a origem de todo o problema. E reconhecer que sim, eu sou pecador. A humanidade, infelizmente, sofre pelas causas do pecado. E por fim, reconhecermos que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Isso não quer dizer que eu serei santo aqui na terra, que eu não vou cometer mais injustiças, que eu não vou ser tentado. Não, isso não quer dizer isso. Mas se eu creio em Jesus Cristo, eu vou tentar fazer o máximo possível para que eu não me corrompa, para que eu não peque, para que eu não cometa injustiças, para que eu não prejudique o meu irmão. E se por um acaso acontecer qualquer coisa que eu venha a cometer algum pecado, que eu possa ter a humildade de tanto pedir perdão a Deus, que com certeza vai me perdoar se eu estiver arrependido de coração, mas que eu também possa pedir perdão ao meu irmão, porque eu errei. Então que eu possa ter essa humildade de chegar para o meu irmão e dizer: me perdoa, eu errei. E é interessante nós analisarmos as palavras do apóstolo Paulo na passagem de Gálatas 3, capítulo 26 em diante. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus,
porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Eu acho que essa passagem resume tudo. Todos nós, unidos em Cristo, somos um único povo. Não temos mais diferença entre branco, negro, pobre, rico, escravo, livre. Todos nós, se estivermos ligados a Jesus, todos nós somos um. Todos nós fazemos parte da família da fé, fazemos parte da família de Deus. Somos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. E qual foi a promessa de Deus? Deus nos prometeu que nós não teríamos problemas aqui na terra? Não, Deus nos prometeu uma coisa muito maior. Ele nos prometeu o céu, Ele nos prometeu a paz de morar junto com Ele. Então é isso que nós buscamos. Muitas vezes enfrentamos muitos problemas aqui, mas lá nós temos certeza de que se permanecermos firmes na fé em Jesus Cristo, nós teremos o que Deus nos prometeu. A salvação, a vida eterna junto com Ele, onde não teremos mais sofrimento. Então, nesta certeza de que nós já fomos reunidos em um único povo, através de Jesus Cristo, nesta certeza, nós queremos pedir a Deus em oração que traga paz a este mundo que sofre por causa do pecado. Também colocar os nossos agradecimentos por todas as bênçãos, por todas as graças recebidas. Mas também reconhecer que o próprio Jesus disse que neste mundo nós iríamos sofrer. E tendo essa certeza de que Deus escuta a nossa oração, queremos trazer a Ele as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Senhor Jesus, Filho de Davi e Príncipe da Paz, vem fazer morada no coração de todas as pessoas e de todas as nações. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra que é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como sempre, quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar mais este momento, mais esta oportunidade, e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Agradeço ao Senhor nosso Deus, que nos trouxe até aqui, e agradeço a todos que estão nos ouvindo, desejando um restante de semana muito abençoada.